Vamos orar a Deus. Eu quero conversar com os amados hoje sobre uma questão que eu sei que Deus deve tocar profundamente na sua vida. Peça para Ele falar com você nessa noite. Diga para Ele que você veio aqui nessa chuva, podia estar em casa, mas porque você quer ouvir e você precisa sair daqui nessa noite é diferente. Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado, meu Deus, pela Tua bondade. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Viemos aqui nesta noite para honrar o Teu nome, glorificar o Senhor. Viemos aqui nesta noite porque sabemos das dificuldades e precisamos que o Senhor nos socorra. Essa noite tem que ser uma noite diferente sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu sei que o Senhor trouxe pessoas específicas nesta noite, nesta casa de oração, para tocar nos corações delas, para abrir-lhe os olhos. Por isso, vem, ó Deus querido. Pai, prepara esse ambiente espiritual. Alguns estão cansados, outros estão preocupados, mas que o Senhor possa tocar em todos de uma maneira sobrenatural. Sim, meu Deus, e ao terminar dessa reunião, nossa vida esteja diferente pelo Senhor. Assim eu te peço, Deus querido, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Pode dar força aí, Wander? Ok. Graças a Deus está frio e eu tenho certeza de que ninguém, quando está frio assim, é bom que ninguém dorme. Você já ouviu aquela expressão que o pior cego é aquele que não quer ver? Me lembro uma vez de uma pessoa foi ajudar um casal de pais, foi dizer para ele que com muito temor, com muito cuidado: olha, eu sou muito amigo de vocês e eu vim aqui dizer que eu tenho uma grande suspeita que o seu filho está usando drogas. Aqueles pais ficaram revoltados com aquele amigo, disseram: não, isso não é verdade, o nosso filho não mexe com essas coisas. Eu sei que ele tem alguns amigos que mexem com isso. Uma vez ele até trouxe isso aqui para dentro de casa. Eu disse que não queria, mas meu filho não. Meu filho é muito direito. Meu filho não mexe com essas coisas. E no fim, passado alguns meses, o filho estava afundado nas drogas. Assim é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Você já conheceu uma pessoa que você vai conversar com ela, ela está fria na igreja, você convida para vir para uma reunião, para um culto, para uma oração, ela diz para você: não, eu não preciso mais, não quero ir na igreja, olha, eu já vi de tudo, eu estou muito bem, eu estou bem espiritualmente, eu estou em paz, eu tenho Deus em minha casa. E você diz: mas olha só a sua vida, E ele diz: não, está tudo bem comigo. Você sabe que não é verdade. O pior cego é aquele que não quer ver. Mas se o pior cego é aquele que não quer ver, qual é o melhor cego? Eu vou contar para vocês hoje a história do melhor dos cegos. Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante. Aconteceu-se que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que iam na frente o repreendiam para que calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe:
o que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aqui está o texto bíblico, e eu quero tomar uma liberdade para dizer o que não está aqui no texto, e eu queria que você imaginasse algumas coisas comigo. Porque, em primeiro lugar, nós temos essa cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade muito conhecida, era uma cidade muito bem situada. Era a primeira cidade lá no livro de Juízes, quando o povo entrou na terra prometida. Já no Antigo Testamento, ela era muito bem guardada, com uma grande muralha. Você lembra, nós sempre fazemos campanha aqui, derrubando as muralhas. Ela tinha essas muralhas grandes, porque a localização dela era uma localização muito boa. Ela ficava no Vale do Jordão, até hoje é chamada de o Caminho dos Reis, porque o pessoal que viajava, as caravanas que iam para o Egito, ou que do Egito iam para a Síria, eles seguiam por aquele caminho. Quando você for a Israel, e você vai um dia, amém? Você vai perceber que existem ali uma cadeia de montanhas, e a região de Jericó fica no Vale do Jordão, então eles conseguem ir. Era o caminho dos reis, era um caminho mais tranquilo, e era sempre uma cidade muito bem situada, muito bem localizada no caminho que eles usavam para passar, porque era um local plano e que ficava próximo do rio. Quando a muralha de Jericó caiu, a cidade foi amaldiçoada. Josué disse que aquela cidade jamais deveria ser edificada, e que quem tentasse, diante do filho mais novo, colocaria os alicerces, e com o filho mais velho, colocaria as portas. Cerca de 300 anos depois, a Bíblia fala que um homem, ele reedificou a cidade de Jericó, e a profecia se cumpriu. Quando ele começou a reedificar a cidade, o filho mais novo morreu. Quando colocou a última porta, o filho mais velho morreu. Como é que alguém reconstrói uma cidade debaixo de uma maldição? Porque o lugar era muito bom. Mas à frente, houve um outro episódio na cidade de Jericó, com o profeta Eliseu, no livro de 2 Reis. As águas ali dos poços estavam salobras, eram águas amargas. E eles disseram então: a cidade é bem localizada, mas as águas são ruins. Então Eliseu pega um sal, joga na fonte das águas, e as águas se tornam doce. Era uma cidade bem localizada, uma cidade de palavra, uma cidade de milagre. Nos dias de Jesus ainda era assim. Se tornou uma grande cidade, uma boa cidade. Dizem até que havia 2 cidades, uma cidade mais antiga, uma cidade mais nova. As ruínas estão lá. Jericó até hoje existe até os dias de hoje. Ela fica hoje, está debaixo do domínio palestino, na famosa faixa de Gaza. Quando você for a Israel, você vai ver, está lá Jericó. Até hoje tem a figueira lá, que eles atribuem a Zaqueu, lá o sicômoro. A cidade bem localizada. As ruínas têm várias escavações. Mas nos dias de Jesus, essa cidade bem localizada estava debaixo do Império Romano. E porque ali se passava muitas caravanas, eles estabeleceram ali um posto fiscal. No capítulo 19, em outras passagens, você pode ver a famosa história de Zaqueu, que Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Porque você precisa imaginar que naquele tempo os romanos estabeleceram naquela cidade, e ali eles então colocaram ali um batalhão, colocaram os cobradores de impostos. Então os comerciantes que passavam com seus camelos vindo do Egito ou vindo da Síria, de Damasco, que tinham que passar por ali, porque a cidade era bem localizada, ao entrar na cidade lhes era cobrado impostos. Então era uma cidade muito bem cuidada. Os romanos cuidavam bem de Jericó, se exigia muito bem, era uma cidade bem
arrumada nos dias de Jesus. Caravanas iam e voltavam. Assim era a boa cidade de Jericó. E aqui fala a respeito disso. Ao aproximar-se de Jericó, estava um cego. Aqui fala apenas um cego. No evangelho de Mateus falam que eram 2 cegos, mas no evangelho de Marcos tem um detalhe um pouco melhor. Marcos era um homem muito, segundo os estudos, ele era uma pessoa rica, o evangelista Marcos. Então ele conhecia bem. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, ele dá o nome desse cego. Ele o chama de Bartimeu, filho de Timeu. Todas as vezes na Bíblia que um nome é citado, é porque ele tinha um certo conhecimento. E Marcos, quando ele escreveu o evangelho, ele escreveu para o povo que estava morando em Roma, para os romanos. De modo que, como eu disse, como Jericó era uma cidade bem conhecida dos romanos, certamente o pai de Bartimeu, o tal do Timeu, ele só colocou o nome porque as pessoas iriam conhecê-lo, eles sabiam identificar quem era. Não é assim até nos dias de hoje? Você fala, você conhece o João? João, filho do fulano, porque o pai é conhecido, é a referência. Por isso se chamava Bartimeu, que em hebraico significa literalmente isso, filho de Timeu. E Timeu significa impuro. Era um homem conhecido ali. Bartimeu provavelmente cresceu na cidade de Jericó, teve a sua infância ali. E eu quero crer que, como todos aqueles que eram ali de Jericó, como todos os jovens que cresceram ali, vendo caravanas, Timeu, ele era um rapaz que certamente, e a Bíblia não diz, mas eu aqui faço as minhas considerações, que muito provavelmente ele caminhou muito com essas caravanas. Ele viajava, ele conhecia o caminho. Muito provavelmente ele andou com eles, os guiou pelos caminhos que ali estavam, serviu de guia. Eu vou explicar por que eu digo isso. Porque o texto nos diz lá na frente que ele pede para Jesus fazer com que ele voltasse a ver. Então ele não era um cego de nascença. Ele era alguém que um dia enxergou e que agora estava cego. E havia uma cegueira muito comum naquele lugar, naquele tempo, especialmente com aqueles que viajavam. Era a cegueira do deserto. Quem aqui já trabalhou com solda? Solda de... Você já viu pessoal soldando? Já soldou mesmo assim, com aquele ferro de solda? É mesmo? Já queimou as vistas, irmão João? Já queimou as vistas com solda? É uma maravilha, né? É uma alegria. À noite você vê estrelas a noite inteira, não dorme, tem que botar o colírio. Queimei uma vez. Por causa da imensidão da luz, ela queima as vistas. E até hoje isso é uma realidade. É claro que hoje você tem óculos escuros, né? Até o camarada que está lá no deserto, ele tem óculos escuros. E os chamados beduínos, os viajantes, eles costumam tampar o rosto com aquele pano preto para diminuir a intensidade de luz nos olhos. Depois você dá um Google lá, você pode verificar isso. Mas era assim que eles faziam. E aqueles que tinham costume de viajar, então você imagina viajar quilômetros e quilômetros, ano após ano, no deserto, olhava quilômetros e quilômetros de areia, com o sol quente, o quanto aquela luz afetava os olhos, aquilo ia queimando a vista das pessoas. Por isso eu creio que Timeu, ele foi um guia, ele era acostumado com caravana, teria viajado com muitas caravanas, era uma pessoa que conhecia o mundo, e foi para o Egito, voltou do Egito, foi para a Síria, foi para a Pérsia, viajava aqueles desertos, mas ele era ali daquela cidade, o pai dele era dali, provavelmente ele dali também, que conhecia grandemente o mundo, e nessas suas andanças de deserto, suas vistas foram queimando, queimando, até que finalmente ele ficou cego. Ao ficar cego, ele perdeu a única coisa que ele podia fazer, era servir de guia. Agora ele se tornou um mendigo.
Ele não conseguia mais cuidar das pessoas, ele estava cego com os olhos, obviamente, totalmente inutilizado para o trabalho. Mas apesar disso, provavelmente Bartimeu, pelo conhecimento que ele tinha, ele começou uma estratégia muito curiosa. O texto diz que ele ficou agora assentado à beira do caminho. Eu fico imaginando um homem que andou o mundo inteiro, agora tem que ficar assentado. Um homem que cruzou várias estradas, agora tinha que ficar parado. Um homem que viu riquezas das caravanas, agora tinha que mendigar. Um homem que viu o mundo, agora na verdade ele estava cego. Um homem que teve várias estradas, agora estava na beira do caminho, parado, mendigando. A estratégia dele era interessante porque ele conhecia e provavelmente era muito conhecido, então ele ficava ali e ouvia o barulho das caravanas e ele sabia que era ali que as pessoas passavam, então ele pedia o dinheiro. Talvez ele usasse a estratégia: ô companheiro, me ajuda aí, eu também já fui em caravana, como é que está lá na cidade tal? Você já percebeu? Você sabe que um ajuda o outro, sabe que existe esse corporativismo. Talvez um conhecido dele: olha, coitado do Timeu, eu já fiz viagens com ele, toma aqui Timeu, uma ajuda agora, porque você já me ajudou uma outra vez, mas agora você não pode, está aqui, toma aqui uma esmola. Assim ele era sustentado pelos viajantes que ele conhecia, pelos amigos que ele fez, e ele ficava ali só na beira do caminho, ouvindo, esperando que alguém pudesse vir e dar uma ajuda. Era o costume dele. E assim a cada dia, alguém que um dia teve uma boa vida, ele agora tinha que pedir esmola, sobreviver da boa vontade. Esse era o costume. Todos os dias Bartimeu ia para a beira do caminho, e ele desenvolveu uma boa habilidade com o ouvido. Ele conhecia o barulho das pessoas, ele conhecia o barulho das caminhadas dos camelos. Sabe, quando uma pessoa ela tem os olhos, ela é cega, ela desenvolve outras habilidades. Uma pessoa que é surda desenvolve outras habilidades, vai se adaptando com a vida. E ele certamente estava acostumado já com aquilo. Determinado dia, ele provavelmente com a ajuda de alguém da sua família, ou ele com um companheiro, ou talvez ele sozinho, ele já aprendera o caminho, ele vai até o seu local, que ele sempre era acostumado a pedir, se assenta para esperar as caravanas para pedir a sua esmola. Mas naquele dia ele escutou um barulho diferente, porque ele ouviu um grande, diz o texto, tropel de multidão que passava. Era muita gente a pé. Ele tinha costume de ouvir o barulho dos camelos. Ele disse: está vindo aí muita gente. Será que é uma caravana? Mas não é uma caravana de mercadores, porque não consigo ouvir aí o barulho dos camelos, das mulas. Eu estou ouvindo é muita gente andando. O que será que está acontecendo? Será que é uma grande caravana que está vindo? Então ele pergunta o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Ele começou a ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, diz Romanos capítulo 10. Bartimeu, ele viu o que ninguém viu. Ele ouviu e disseram para ele: é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Aquilo fez toda a diferença. Bartimeu reconheceu quem era Jesus. Por quê? Porque ele estava com o ouvido ligado. Eles já ouviram falar de Jesus. Entende isso? Ele era rádio peão daquele tempo, né? Que ele passava a caravana e ele perguntava: como é que você está, meu amigo? De onde é que você vem? Me dá aqui uma esmolinha, me dá aqui uma ajuda. E aí alguém perguntava, ele perguntava as histórias.
E as pessoas já haviam dito para ele: ó, Bartimeu, você não ouviu a última notícia? Sabe, essas pessoas que ficam sabendo notícia, aqui em Pires do Rio você tem o Márcio, né? Todo mundo acha que ele é doidinho, mas ele sabe de tudo, dá notícia de todo mundo. Notícia boa, notícia ruim, ouve de todo mundo. Imagine esse que ficava sentado só na beira do caminho, sabia de tudo, e já ouvira falar: olha, tem aí Jesus, filho, Jesus, ele nasceu em Belém, Jesus que começou a pregar lá na cidade de Nazaré, fez um milagre, fez lá em Caná da Galileia, fez milagre em tal lugar. As conversas vinham, as pessoas vinham, contava para ele, sabia de tudo. Naquele dia ele ouviu essa notícia diferente. Ele ouviu aquele tropel de gente, ele reconheceu que era muita gente, mas sabia que não era uma caravana. Ou era uma caravana diferente. Eu chamaria de a caravana da fé com Jesus de Nazaré. Pergunte para quem está do seu lado: você é da caravana da fé de Jesus de Nazaré? Gostei de fazer esse versinho, viu? Eu tinha que falar. A caravana da fé, Jesus de Nazaré. E ele então disse: opa, é Jesus de Nazaré? Ele então viu, entendeu aí? Ele viu o que ninguém viu. Foi o cego que viu o que ninguém viu. O que ele viu e que ninguém viu? O que o cego viu que os outros não viram? O texto diz no verso 38: então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem alguns detalhes que, se a gente não estudar um pouquinho mais, a gente não percebe. Sabe essa expressão filho de Davi? Jesus não era filho de Davi, Jesus era filho de José. A expressão filho de Davi significa descendente do rei Davi, significa herdeiro do trono, significa rei de Israel. Entende isso? Mas eles estavam debaixo do Império Romano. Mas o povo de Israel tinha uma esperança, que um dia apareceria a raiz de Davi, o Messias, o descendente de Davi, que iria reinar sobre a terra, queria trazer o reino de Deus sobre a terra. Enquanto todo mundo estava andando com Jesus de Nazaré, Bartimeu viu o Messias. Ele viu com os ouvidos, ele viu com a fé, ele viu o que ninguém viu, ele percebeu o que ninguém percebeu. Para aqueles que estavam juntos deles, viram: é o Jesus humano, o Jesus de Nazaré. Mas para Bartimeu, não, quem está vindo aí é o rei, é o filho de Davi, é o Messias. E ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso causou um furdunço. Eles diziam, verso 39, os que iam à frente repreendiam para que ele calasse. Por que vocês acham que repreendiam ele para que ele não falasse? Eu te explico, é simples. Lembra que eu falei para vocês que Jericó era uma cidade boa, que havia um contingente dos romanos ali, Israel estava debaixo do Império Romano, e eles colhiam impostos para o rei de Roma, para César, dai a César o que é de César. E ali, com tudo isso, com os cobradores de impostos, com o batalhão romano, colhendo imposto para César, quando alguém diz assim: olha, saiu, está entrando aqui o rei, Bartimeu podia ser preso por traição. Entende? Que ele estava dizendo assim: o meu rei é Jesus, é esse que está entrando, não é César. E o soldado romano chegava e dizia: você está preso, que você tem que pagar imposto, é para César. O seu imperador é o imperador romano. Ele disse: não, é Jesus, é o romano. Havia isso muito claro naquele tempo. Por isso, quando ele começou a gritar esse título, Jesus, filho de Davi, os judeus sabiam o que eles estavam dizendo, os romanos sabiam o que aquilo significava.
As pessoas que iam à frente falavam: rapaz, cala a boca, fica quieto, não fala assim não. Cala a boca, meu filho, você está doido? Você dizer que Jesus é o rei, eles podem matar a Jesus, podem prender você. Há coisas que você acha que está bom, vai ficar pior. E ele disse: eu não quero saber. Jesus, tem misericórdia de mim. Essa expressão era mais ou menos assim: me ouça, eu quero ter uma audiência contigo. Entende? Tem misericórdia, tenha compaixão de mim, eu quero falar com o rei. Enquanto todos viam Jesus como o humano de Nazaré, a fé de Bartimeu colocava Jesus como rei, como Messias, como filho de Deus que de fato ele era. Esse olhar de fé fez com que ele conseguisse uma coisa muito especial. Ele conseguiu uma audiência com o rei. E Jesus parou e mandou que lhe trouxesse. E tendo chegado, o texto diz, em outro texto diz: anima-te, no livro de Marcos, o Senhor mandou te chamar. Chama Bartimeu. E a pergunta de Jesus é como a pergunta de um rei: o que eu posso fazer por você, Bartimeu? O que queres que eu te faça? Bartimeu podia pedir qualquer coisa, mas a resposta de Bartimeu foi aquela que ele mais precisava. Eu só preciso de uma coisa, eu preciso tornar a ver. Tornar a ver significa aquilo que eu disse, que um dia ele enxergara, mas que agora estava cego. Eu preciso voltar a ver. Qualquer político poderia dar para ele muita coisa. Poderia dar para ele uma casa, poderia dar para ele um Bolsa Família. Mas ele queria voltar a ver. Eu já andei muito, Jesus. Eu já vi muita coisa. Eu agora estou aqui mendigando. Estou sofrendo. Mas eu creio que o Senhor pode fazer com que eu volte a ver. A ver de verdade. É maravilhoso o que o texto diz no verso 42. E Jesus disse a ele então: recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Que declaração estranha, não é? Recupera a vista e a tua fé te salvou. Aqui é quando Bartimeu, foi o que eu disse, ele viu, Jesus viu a fé de Bartimeu. Eu acho muito tremendo, né? Porque, como eu disse, pior cego é aquele que não quer ver. Mas o melhor cego é aquele que tem fé para voltar a ver. É aquele que diz: Senhor, eu reconheço que agora sou cego, me ajude a ver de novo. Se o pior cego é aquele que não quer ver, o melhor é aquele que deseja ver de novo. É aquele que dá ouvidos. É aquele que crê que Deus pode mais uma vez dar uma chance para ele. E foi isso que Jesus fez. Volta a ver. Tua fé te salvou. Tenha fé. Fé para a salvação. Fé para a vida eterna. O versículo 43 diz: imediatamente tornou a ver. Os olhos dele se abriram na hora. Na hora ele voltou a ver. Fico imaginando a alegria. Eu não sei quanto tempo Bartimeu permaneceu cego. Não sei quanto tempo ele ficou sem ver a família. O pai dele, né? Seu Timeu, que já devia ser bem velho. Quanto tempo ele não via o pôr do sol, o nascer do sol, as caravanas. Quanto tempo ele não via os amigos. Quanto tempo ele não via a vida. Mas nesse momento em que ele volta a ver, o que ele faz é maravilhoso. Eu fico maravilhado porque diz: ele tornou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Ele que tinha andado, visto o mundo inteiro, ficado cego, agora ele conseguiu ver a vida de novo.
Talvez se fosse uma outra pessoa, teria dito: que bom, Jesus, o Senhor me curou. Segue seu caminho que eu sigo o meu. Agora eu vou ver o que tem que ver. Rapaz, finalmente eu estou curado, estou abençoado. Agora vocês vão ver. Mas ele não. Ele seguiu a Jesus. Ele agora continuou com Jesus. O caminho que ele olhava agora era junto com Cristo. Ele seguia, a visão dele agora é para olhar para Cristo. Vou andar com Deus. Eu já vi muita coisa nesse mundo e aquilo que eu vi acabou por me cegar. Eu agora vou olhar para Jesus. Vou seguir ao meu Deus. E por fim, o versículo 43, ele diz, a última frase eu acho maravilhosa. Também todo o povo, diga bem forte, todo o povo. Mais uma vez, todo o povo, vendo isto, dava glórias a Deus. Vendo isso, dava glórias a Deus. Tinha um povo que era cego, que só via Jesus de Nazaré. Mas naquele momento, viu o Rei dos Reis, viu o Senhor dos Senhores, viu o milagre, viu o impossível. Estavam andando com Jesus e não conseguiam ver, não conseguiam dar glória a Deus. Era um monte de gente, um povão. Não foram só os cegos, os olhos de Bartimeu que foram abertos. Foram os olhos de toda uma multidão que não conseguia enxergar que Jesus é o Filho de Deus. Sabe, amados, talvez nesta noite tenhamos aqui vários filhos de Bartimeu, filhos impuros, como era o nome de Timeu significava, que andou nesse mundo para todo lugar, que andou por vários, passeou, que viu tanta coisa nessa vida, coisas que eu jamais imaginaria. O que os seus olhos viram, hein? Mas você veio aqui nessa noite, porque em determinado momento, depois de ver tanta coisa na vida, você descobriu, como está no livro de Apocalipse, que agora você é um miserável, pobre, cego e nu. A fé te salvou. Aqui é quando Bartimeu, foi o que eu disse, ele viu, Jesus viu a fé de Bartimeu. Eu acho muito tremendo, né? Porque, como eu disse, pior cego é aquele que não quer ver. Mas o melhor cego é aquele que tem fé para voltar a ver. É aquele que diz: Senhor, eu reconheço que agora sou cego, me ajude a ver de novo. Se o pior cego é aquele que não quer ver, o melhor é aquele que deseja ver de novo. É aquele que dá ouvidos. É aquele que crê que Deus pode mais uma vez dar uma chance para ele. E foi isso que Jesus fez. Volta a ver. Tua fé te salvou. Tenha fé. Fé para a salvação. Fé para a vida eterna. O versículo 43 diz: imediatamente tornou a ver. Os olhos dele se abriram na hora. Na hora ele voltou a ver. Fico imaginando a alegria. Eu não sei quanto tempo Bartimeu permaneceu cego. Não sei quanto tempo ele ficou sem ver a família. O pai dele, né? Seu Timeu, que já devia ser bem velho. Quanto tempo ele não via o pôr do sol, o nascer do sol, as caravanas. Quanto tempo ele não via os amigos. Quanto tempo ele não via a vida. Mas nesse momento em que ele volta a ver, o que ele faz é maravilhoso. Eu fico maravilhado porque diz: ele tornou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Ele que tinha andado, visto o mundo inteiro, ficado cego, agora ele conseguiu ver a vida de novo.
Talvez se fosse uma outra pessoa, teria dito: que bom, Jesus, o Senhor me curou. Segue seu caminho que eu sigo o meu. Agora eu vou ver o que tem que ver. Rapaz, finalmente eu estou curado, estou abençoado. Agora vocês vão ver. Mas ele não. Ele seguiu a Jesus. Ele agora continuou com Jesus. O caminho que ele olhava agora era junto com Cristo. Ele seguia, a visão dele agora é para olhar para Cristo. Vou andar com Deus. Eu já vi muita coisa nesse mundo e aquilo que eu vi acabou por me cegar. Eu agora vou olhar para Jesus. Vou seguir ao meu Deus. E por fim, o versículo 43, ele diz, a última frase eu acho maravilhosa. Também todo o povo, diga bem forte, todo o povo. Mais uma vez, todo o povo, vendo isto, dava glórias a Deus. Vendo isso, dava glórias a Deus. Tinha um povo que era cego, que só via Jesus de Nazaré. Mas naquele momento, viu o Rei dos Reis, viu o Senhor dos Senhores, viu o milagre, viu o impossível. Estavam andando com Jesus e não conseguiam ver, não conseguiam dar glória a Deus. Era um monte de gente, um povão. Não foram só os cegos, os olhos de Bartimeu que foram abertos. Foram os olhos de toda uma multidão que não conseguia enxergar que Jesus é o Filho de Deus. Sabe, amados, talvez nesta noite tenhamos aqui vários filhos de Bartimeu, filhos impuros, como era o nome de Timeu significava, que andou nesse mundo para todo lugar, que andou por vários, passeou, que viu tanta coisa nessa vida, coisas que eu jamais imaginaria. O que os seus olhos viram, hein? Mas você veio aqui nessa noite, porque em determinado momento, depois de ver tanta coisa na vida, você descobriu, como está no livro de Apocalipse, que agora você é um miserável, pobre, cego e nu. Sua vida, você não consegue ver mais nada. Você não vê esperança, você não vê sossego, você não vê paz. Sua vida é ficar na beira do caminho. E o que me der agora está bom. Eu já não quero ver mais nada. Já não aguento. Já perdi a vida. Sofri demais. Vi muita coisa errada. Bispo, eu vi muita coisa. Até mesmo dentro da igreja eu vi tanta coisa. Eu não consigo mais acreditar em igreja, pastor, em Deus. Você viu muita coisa que feriu seus olhos, meu irmão. Mas nessa noite, se você está aqui, é porque mesmo com esses olhos feridos, Jesus está neste lugar. E se você sente a presença dEle, e se você sabe que Ele é o Rei dos Reis, e se você sabe que Ele é poderoso, e se você clamar a Ele com o seu coração, Ele pode mudar a sua vida. Pode abrir de novo os seus olhos. Você pode ver novamente paz. Você pode ver novamente esperança. Você pode enxergar uma saída. Eu sei que Ele vai fazer isso. No entanto, eu espero realmente que você, ao recuperar a vista, possa andar com Jesus, enxergar novamente os passos de Jesus e segui-lo. Porque se assim acontecer com você, outros verão. Aqueles que estão lá na sua casa, aqueles que estão perto de você, vão olhar e dizer: puxa vida, Jesus fez um milagre na vida dele.
Oh, Senhor. Oh, filho de Davi, tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles que hoje estão à beira do caminho sem enxergar. Estão perdidos, Senhor. Estão sofrendo, estão mendigando a vida. Estão tão feridos pelos caminhos errados que tomaram neste mundo. Seus olhos foram ofuscados pelo brilho dessa terra e acabou por impedir que eles enxergassem a vida, Senhor. Mas nessa noite o Senhor os trouxe aqui. Estão assentados nesses bancos, Senhor. Pai, toca em cada um. O Senhor conhece aquele que agora clama para mudar de vida, para levantar dessa vida tão triste que ele tem sofrido, dessas feridas, dessa tristeza. Ele precisa ver de novo, meu Deus. Ele precisa ver esperança, ele precisa ver o Senhor, ele precisa ser tocado por Ti. Oh, Senhor, o Senhor é o mesmo, vem tocando. Abra os olhos deste homem, dessa mulher, para enxergar a Tua presença. Restaura, meu Deus, do coração, das feridas da alma, das angústias dessa vida. Perdoa-lhe, meu Deus, os pecados. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, restaura a alegria, restaura a paz, restaura a Tua presença. Ei, Senhor. O Senhor é que conhece, meu Deus. Tem corações que clamam a Ti, clamam a Ti. Tem coração clamando, Papai do céu, ajude ele agora. Muda a vida dele, muda a vida dela, Senhor. Vem, Senhor, vem tocando nos corações. Toca, meu Deus, traga saúde, traga paz, traga uma vida nova, meu Deus. Oh, meu Deus, um novo caminho para andar, um novo caminho para viver, um novo caminho para ser feliz, juntamente com os Teus passos, Senhor. Vem, 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 Senhor. Toca no coração, toca no coração. Abra os olhos espirituais, abra, meu Deus, a esperança. Oh, Papai, perdoa os pecados, Senhor. Transforma essa vida, Espírito Santo. Oh, meu Deus, restaura o coração. Vem, 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 Senhor. Passa sobre este lugar. Passa, Senhor, toca, toca. Ai, Senhor, vai fazendo a Tua obra. Faça um milagre, é só o Senhor que pode dar vista aos cegos. Só o Senhor que pode dar vista aos cegos. É só o Senhor que pode dar vida. É só o Senhor que pode perdoar os pecados. Ouça o coração que clama. Ouça o coração que clama a Ti. Jesus, 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 olha para mim, porque se por um só momento atentares para mim, limpo serei do meu mal. Faça uma oração. Você e o Senhor agora, você e Jesus, Ele está te ouvindo nesse instante. Peça perdão pelos seus pecados. Peça para Ele tocar, mudar a sua vida. Peça mais uma vez. Fale para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu preciso. Tem misericórdia de mim. Se você não tem conseguido orar, só peça isso. Peça. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor, me ajude, meu Deus, ajude, Senhor,
Vem, Senhor. Vem, Senhor. Abalaxeira de cantar. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. Restaura, meu Deus, as vidas e os corações nessa noite. Abra os olhos para que reencontre os teus caminhos.